Ok, boa noite, meus queridos. Realmente uma grande honra estar aqui com vocês na Granja Viana. Ainda estou aprendendo o nome da igreja. Logicamente, nós estamos numa maratona relacionada com a família. E eu vou primeiro, muitas vezes as pessoas querem saber quem que é o tradutor. E logicamente, como o pastor Flávio já nos disse, meu nome é Ângelo Tavernari. Na verdade eu sou natural de Marília, mas criado em São Carlos. A gente sai do Brasil, mas o Brasil nunca sai da gente, né? E logicamente eu tive o privilégio de estudar nos Estados Unidos. E ali eu sou residente há 43 anos na Flórida. E logicamente eu também sou casado, tenho 3 filhos e uma filhinha. E também tenho 9 netos. A minha posição é que eu sou um missionário presbiteriano ordenado por uma organização que estamos em Bristol, Tennessee, que chama PEF. Traduzindo é Presbyterian Evangelistic Fellowship. E logicamente o meu trabalho como missionário presbiteriano, que é uma raridade dentro dos Estados Unidos e qualquer outro lugar que tenhamos igrejas presbiterianas. Não que nós não acreditamos em serem missionários, simplesmente esta organização é uma organização específica para o campo missionário. Então tem sido uma honra para mim, e o Senhor tem dado esta graça de poder ministrar nesse grande Brasil nosso, de norte ao sul do Brasil. Eu vou estar encerrando em 2 semanas em São Carlos, mas estarei indo a Florianópolis essa semana para ministrar na igreja presbiteriana de Estreito, que lá existe. Logicamente nós estamos falando no mês da família e é o que eu estou ministrando também. Logicamente vai fazer 2 meses que eu estou aqui no Brasil, e em 2 meses, acreditam ou não, 60 dias, 72 palestras. E logicamente não somente ministrando a palavra, mas traduzindo. E eu gostaria de mencionar que eu já estive com um outro palestrante aqui, que iniciamos no Rio de Janeiro, entre igrejas de Campo Grande, ou seja, igreja presbiteriana de Vila Jardim e igreja presbiteriana de Vilar Carioca. Depois viemos a São Paulo, estivemos na igreja presbiteriana de Pinheiros, a qual estamos dando a iniciação ao mesmo trabalho, ao meu entendimento, esta noite. É uma bênção saber esta iniciativa do trabalho desta igreja, dessa comunidade que aqui se encontra. Logicamente estivemos também dentro da Universidade Mackenzie. Não essa terça-feira passada que o Flávio teve e nos conheceu. Eu estive lá há um mês atrás com meu amigo palestrante também, fazendo seminários relacionados com evangelismo, como ser missionário dentro da Universidade Mackenzie. Então seria uma maravilha. Encerramos a Universidade Mackenzie, fomos a São Carlos, ali ministramos na igreja presbiteriana e depois, logicamente, em Araraquara, na igreja presbiteriana central, onde fizemos seminários relacionados com a família. Tem sido um grande desejo meu e, logicamente, eu ministro em todo esse centro-oeste de São Paulo, em vários presbitérios de Rio Claro, São Carlos, Brotas, Ribeirão Preto, Alta Paulista, enfim, em muitos presbitérios. E logicamente o choro, o clamor de todos os pastores é a dificuldade da família. E quando eu retornei aos Estados Unidos, eu falei, eu vou fazer algo neste nível relacionado com a família. Logicamente encontrei 2 palestrantes bem qualificados nesta área e eu os trouxe ao Brasil. Logicamente, o nosso palestrante Robert Brubaker, eu vou estar falando a respeito dele nesse momento. Afinal de contas, meus queridos, isso aqui é o início de um romance. E dentro da graça do Senhor, dentro dos seus planos, provavelmente, pretendo retornar e até mesmo trazer outros palestrantes para que nós possamos ver a igreja de Cristo forte, a família forte, e que Deus seja glorificado através da sua igreja, e através da sua vida e a vida da sua família. Amém? Então, logicamente, eu tenho ministrado e eu peço as orações dessa igreja, porque eu estou retornando aos Estados Unidos.
como disse, mas eu estou retornando por duas razões. Razão número 1, a minha caçula está se formando do colégio. Ela estuda no colégio batista, e logicamente nos Estados Unidos, cada colégio tem uma coisa especial. E lá o pai tem que levar a sua filha como se fosse uma noiva perante ao diretor da escola para receber o diploma, que é uma grande honra, logicamente, para essa minha caçula, que estará indo para o Canadá para fazer um curso intensivo lá, a qual eu também estou indo ao Canadá, como disse o pastor, estamos indo a Montreal e Toronto, que estarei fazendo um seminário relacionado com a família para duas igrejas, uma que fala francês e uma outra que fala inglês, ou seja, em Montreal é francês e lá em Toronto é inglês. E esta é a razão pela qual estou voltando, e dia 18 de junho estarei indo para o Canadá. Logicamente é uma grande honra para mim trazer não somente um homem de Deus como Robert Brubaker, mas é um amigo também. Nós comemos o churrasco, nós compartilhamos as coisas boas do Senhor, e há 5 anos atrás tive o privilégio, porque ele me disse que gostaria de competir no triatlo. Alguém conhece ou sabe o que é o triatlo total? Bem, para os que não sabem, eu vou relatar. O triatlo total, ou seja, the full Ironman, consiste de 3 etapas. Número 1 é natação, 3,8 km. Quando você termina essa natação de 3,8 km, você pedala 180 km. Quando você termina de pedalar os 180 km, você simplesmente corre uma maratona de 42,2 km. Isso tudo feito em um dia. Logicamente, nosso reverendo é um atleta, a razão pela qual nós ministramos na Universidade de Mackenzie essa terça-feira passada, que o pastor Flávio esteve conosco. E logicamente ele não só participou de uma vez desse triatlo, de todas essas medidas. Quando eu penso nas medidas, eu já fico cansado. Imaginou fazer a situação, como é que fica? Não somente uma vez, mas 19 vezes. E eu falei, não é que coisa engraçada, porque se é 19 vezes, estamos empatados. Ele está comigo 12 dias, 19 palestras. Que bênção, não é? E logicamente, para que vocês saibam, assim que nós terminarmos a palestra aqui, eu estou indo para o aeroporto para levar ele. Falei, não, você não vai embora até a gente terminar na última noite. E logicamente é dentro dos planos soberanos do Senhor para com as nossas vidas, que na verdade nós íamos estar na igreja presbiteriana de Pinheiros. Deus, dentro dos seus planos, não empurrou para esse lado aqui. Logicamente estamos em Cotia, estamos nessa igreja e sabemos que os planos soberanos do Senhor para estar com vocês esta noite. Amém? Amém. Logicamente o pastor Robert Brubaker, ele é casado, 40 anos de casamento o mês que vem, e ele também é pastor da igreja presbiteriana em Clearwater, Florida, onde nós moramos. Na verdade eu moro na cidade de Largo, que não é uma cidade que é estreita, ela é simplesmente larga. E logicamente ele é residente da cidade de Clearwater, ou sejamos vizinhos, 10, 15 minutos. Ele é pastor dessa Christ Community Presbyterian Church e tem ministrado desde 1983. Logicamente é uma honra quando ele me disse eu gostaria de ir ao Brasil para competir no triatlo. E a gente estava num churrasco com outro amigo brasileiro. E eu simplesmente falei, eu levo você ao Brasil numa condição, se você for ministrar a palavra. Meus queridos, é como abrir uma lata de minhoca para brasileiro, começa a minhoquinha de tudo quanto é lado, né? Então ele veio comigo há 5 anos atrás, ministramos em São Carlos, e depois eu estava a caminho, saímos 5 horas da manhã de São Carlos, dirigimos até Joinville, Santa Catarina, e 13 horas de estrada para ministrar lá às 19h30. Só que algo, eu gosto de contar essa história, que é de grande importância. Nós chegamos em Joinville, alguém conhece Joinville aqui? Ótimo, tem várias pessoas. É uma cidade grande, com mais ou menos 500 mil pessoas. E eu não conheço a cidade, nunca entrei na cidade, nem sei o que tem na cidade. Logicamente, entramos na cidade, parei no primeiro farol, perguntei a uma pessoa, por favor, no que é o bairro do Boa Vista? A pessoa indicou, continua indo para lá.
Fomos. Chegamos no próximo farol, perguntei de novo para outra pessoa, onde que é o bairro de Boa Vista? É indo para lá. E continuamos indo para lá. Aí cheguei no terceiro farol. Quando eu cheguei no terceiro farol, você sabe onde que é o bairro de Boa Vista? Sei, eu estou indo para lá. E que rua que você está indo? Eu estou indo nessa rua. Eu também estou indo para lá. E que número que você está indo? Nesse número, eu também estou indo para lá. Meus queridos, Deus é um Deus soberano, porque nós chegamos lá na hora exata. E logicamente ele gostou, aí eu sempre dou uma dica para ele: quem tem boca vai em Roma, é o que a minha mãe sempre disse. E ele aprendeu rapidamente. Para nós chegarmos na Granja Viana, nós tivemos que aplicar quem tem boca vai em Roma, e conseguimos chegar aqui. Na verdade eu fiquei até preocupado que o pastor, a gente tinha marcado em frente à igreja às 17 horas, eu fiquei preocupado, mas fiquei contente quando ele veio subir no morro ali, e foi uma bênção. Mas realmente é uma grande honra poder estar com vocês. Logicamente não faço promessas falsas, mas dentro dos planos do Senhor, para uma vinda, um novo retorno dentro da graça do Senhor, se nos permitir, dentro do seu agendamento, do seu agenda divina. Amém? Logicamente, esta noite ele vai estar embarcando e amanhã vai estar nos Estados Unidos. E logicamente eu estarei ficando por aqui. E como já disse antes, estou indo para Florianópolis e ainda tenho várias igrejas no interior. Eu fico estabelecido em São Carlos, porque eu tenho um apartamento lá. Meu filho foi missionário de Jocum, em Rondônia, morando com índios por lá. Então nós temos uma família missionária. Minha filha também é missionária, essa caçula acabou de voltar de El Salvador numa viagem missionária. Então esta é a nossa vida e é o que nós fazemos para a glória do Senhor. Sem mais nada, nós temos feito esse seminário relacionado com a família. E existem quatro sessões relacionadas com a família que nós não vamos poder tocar. Isso é a razão que nós fazemos seminário na sexta, no sábado e terminamos com a igreja no domingo. São 4 sessões. Número 1, nós falamos da sexualidade dentro da igreja. A importância de aprender o que é o sexo, a qual Deus criou para nós, como os crentes, desfrutar e ter prazer dentro das coisas que Deus criou. Se nós não aprendermos dentro da casa do Senhor, nós vamos na internet, nós vamos em revista pornográfica, e creio que isso não é o desejo do Senhor para nossas vidas. Tocamos nesse assunto, tabu, mas de grande importância para a igreja. Primeiro é essa sexualidade, ou seja, a vida íntima do casal. Depois mexemos numa área que se chama comunicação, a qual nós vamos estar tocando aqui esta noite, ao pedido do pastor. Comunicação, como devemos falar, e eu não vou acrescentar mais nessa área. Depois mexemos na área de finanças, a importância da área de finanças. Nos Estados Unidos, 60% de todo casamento termina-se em divórcio por causa dessa área de grande importância, finanças. E a última área, logicamente, como criar os nossos filhos. Lógico que nós estamos aqui com um período de tempo tão pequenino e escasso, e logicamente vamos compressar um pouco para que possamos trazer uma palavra para o crescimento da igreja, para o crescimento da família, e o que o Senhor seja glorificado através das nossas famílias e dessa nossa igreja. Amém? Amém. Sem mais nada, eu gostaria de apresentá-los Robert Brubaker. Boa noite. Eu falo pouco de português. Therefore, I'm very thankful to have Angela with me. Eu estou muito feliz porque eu falo um pouco, e eu, americano, falar pouco português. Então é bom ter Ângelo aqui para traduzir para mim. I'd like you to turn in your Bible tonight to the book of Genesis, chapter 2. Nós vamos estar olhando esta noite no livro de Gênesis, capítulo 2. We're going to read verses 18 through 25. I'll ask Angela to read that in a moment. But first, just a couple of comments. Appreciate very much your pastor. Gostaria de fazer uns 2 comentários. Primeiramente, que eu gostaria de agradecer o pastor, logicamente, por esta oportunidade.
It's very important that a pastor stands on the Word of God. É muito de grande importância que esse pastor esteja firme e em pé na palavra do Senhor. He stands on the Word of God and preaches the Word. Logicamente, ele fica na palavra do Senhor e ministra a palavra do Senhor. We're told that the Word of God is inspired by God. As Escrituras nos diz que as Escrituras foram inspiradas pelo Senhor. And is profitable for us. E logicamente tem grande lucro para conosco. So if we want to know how to communicate in a family, então, para que nós possamos comunicar dentro da família, we need to turn to the Word of God. Nós temos que ir à palavra do Senhor. This evening I want to look at how we communicate with the husband and wife. Esta noite eu gostaria de abrir e falarmos um pouquinho relacionado com comunicação entre maridos e mulheres. And flow from that into communication with children. E logicamente estaremos também falando o processo de comunicação com os nossos filhos. And conclude with how children communicate back to their parents. E logicamente concluindo como os filhos retornam essa comunicação para com os pais. This basic communication is built upon the communication or the relationship of the husband and wife. Logicamente, essa comunicação é relacionada na comunicação do marido e da mulher. So before we read the Word of God, I ask Angelo to pray. Ok, antes que o Ângelo leia a palavra do Senhor, nós vamos orar. Oremos, meus queridos. Pai, nesse momento agradeço, Senhor, pela sua presença para conosco. Tua palavra nos diz que se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Pai, agradeço pela sua presença, pela presença do seu Santo Espírito, para mexer, para tocar, para transformar os nossos corações. Pai, peço a Ti nesse momento, Senhor, também que a sua palavra seja ungida nos lábios desse Teu servo, para que seja uma palavra que traga conforto, mas também traga convicções em nossas vidas. E aonde nós poderemos e temos a necessidade de ser mudados e transformados. Então, Pai, peço a Ti que unja os lábios do Seu servo. E, Senhor, abra os nossos corações para receber a Sua palavra. E que o Seu Espírito possa trazer a nossas vidas sobre o Seu propósito para as nossas vidas e para as nossas famílias. Que tenhamos vidas e tenhamos família santa, que Tu és um Deus santo e requer isso das nossas vidas. Então, Senhor, através da Sua palavra, através do Seu servo, fala conosco. É o que eu imploro, é o que eu peço, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém? Eu vou estar lendo no livro de Gênesis, capítulo 2, e os versículos são de versículo 18 ao versículo 25. Eu estarei lendo da Nova Versão Internacional. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus disse: fez o homem cair em um profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando-a o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne.
O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam-se vergonha. God knows that the family is important. Deus sabe que a família é de grande importância. God is the one who establishes family. Nós sabemos que é Deus que estabelece a família. God knew that man and woman needed relationship. Deus sabia que o homem e a mulher tinham necessidade de relacionamento um com o outro. Man needed a companion, and so God created one. Logicamente, o homem tinha necessidade de ter uma companheira, e a razão pela qual ele fez a mulher. As we look at this, I'm going to look at 5 phases of man-woman relationship. Como nós olhamos esse relacionamento entre Adão e Eva, eu vou tocar em 5 pontos relacionados com essas escrituras. This tells us a lot about how people approach this relationship. Logicamente, isso nos indica como esse relacionamento é iniciado. And how God designed this relationship to go. E logicamente como é que Deus desenhou esse relacionamento para ter a continuidade. Well, notice that none of the animals fulfill the need for companionship. Vocês notem que nenhum dos animais que foram criados seria uma companheira ideal para Adão. So God put man into a deep sleep. Logicamente Deus colocou esse homem num sono pesado. He took one of his ribs E simplesmente tirou uma das suas costelas and formed the woman. e formou a mulher. We noticed that it didn't take one of the head bones, Nós notamos que ele não tirou um pedaço de osso da cabeça, that the woman would rule over the man, que that the woman would rule over the man. E logicamente nesse caso a mulher ela estaria governando sobre o homem. He didn't take one of the foot bones, Ele não tirou um osso de lá do pé, that she would be under the foot of man. que talvez essa mulher ia estar debaixo dos pés desse homem. Took one of his ribs, Simplesmente tirou uma costela, that she would be by his side. que logicamente ela estaria na lateral dele. Well, let's notice how Adam responded. Então vamos notar como é que Adão respondeu o que o Senhor fez para com ele. The translation really doesn't do it justice. A verdade é que a tradução em inglês ou português não é uma coisa justa. The word for man is ish. Logicamente, a palavra em hebraico traduzida corretamente do hebraico é ish para o homem. The word for woman is isha. E logicamente para a mulher é vishá. Now let's put it into its setting. Então vamos voltar no ambiente. The man looked upon a perfectly formed woman. Logicamente, esse homem olhou sobre uma mulher e viu que era uma coisa perfeita, criada por Deus. Now, we know he didn't just say, wow, bone of my bones, flesh of my flesh. Nós sabemos que ele não simplesmente olhou naquela coisa maravilhosa e falou, osso do meu osso e carne da minha carne. He went more like this. Ele foi mais ou menos desta forma. Isha! Vishá. The man and wife relationship O relacionamento entre esposos e esposas, begins with attraction. logicamente tem a iniciação através da atração. As man is attracted to the woman, Logicamente, da forma que o homem é atraído à mulher e vice-versa. and the woman is attracted to the man, Lógico que a mulher é atraída ao homem. it may be a physical attraction, Talvez inicia-se com atração física. but hopefully it goes much deeper than that. Logicamente, isso desenvolve em coisas mais profundas. Whenever I do marriage counseling, Logicamente, quando eu faço um aconselhamento matrimonial, I like to take a couple back to how they originally met, eu gosto de levar os casais um pouco para trás, como é que eles se encontraram. and have them review that original attraction. E logicamente eu levo eles à posição de fazer uma revisão de como é que teve essa atração inicial. Because the longer couples are together, Porque a verdade é que quando os casais estão juntos por muito tempo, the less they review that attraction. e logicamente às vezes eles não fazem uma revisão dessa atração de um para com o outro, If we want to rebuild the fire of the romance, e logicamente para que o fogo do romance seja avivado, couples need to review that attraction. logicamente casais têm a necessidade de ver essa atração inicial.
So all the couples here tonight Logicamente, casais aqui, né, esta noite, have the following homework assignment. você tem hoje uma tarefa de casa para fazer. Write down 3 things about the other Escreva person 3 coisas relacionadas com ele ou com ela em sua vida, that are really attractive to you, que logicamente que o atraiu ou lhe chamou a atenção. and then talk about it together. E logicamente discuta e fala um com o outro relacionado com essa atração. Now, how do we do that? Então, como é que nós podemos fazer isso? We turn to the book of Song of Solomon for an example. Nós entramos no livro de Cânticos de Salomão como um exemplo. The husband says to the bride, Logicamente, se o marido diz à sua esposa, you are beautiful, my love. você é maravilhosa, meu amor. But then he uses some terms that we may not E use. talvez ele use a terminologia que hoje nós não usamos. He says, your eyes are like dove's eyes. Ele simplesmente diz a ela, seus olhos são como os olhos de uma pombinha. And your teeth are like a flock of sheep. E os seus dentes são como um rebanho de carneiros. I don't think that works today. E eu acho que isso daí não é uma coisa para dizer hoje. I like to tell my wife how much I love her. Eu sempre gosto de dizer à minha esposa a quantidade e o amor que eu tenho para com ela. But I've never said that her teeth are like a flock of sheep. Mas eu nunca disse para ela, seus dentes é como um rebanho de carneiro. But one thing we do is review Mas uma coisa que nós devemos fazer é fazer uma revisão. the things that attract us to one another. A coisa que nos atraiu um ao outro It's important é de grande importância. to communicate that daily. E, logicamente, fazer esse ato como uma comunicação diária. If you're not in the habit of doing that, E, logicamente, se você não tem esse hábito de fazer isso, I'm calling on you to repent e eu estou chamando você para que você venha arrepender-se and take God's lesson e, logicamente, levar a palavra do Senhor e as suas lições from Genesis chapter 2. de Gênesis capítulo 2. The second thing that God spoke here E, logicamente, o segundo ponto, a qual Deus nos disse aqui na palavra, as Moses taught about this marriage, logicamente, quando Moisés estava se referindo ao matrimônio, he uses the words, you must be willing to leave. ele está utilizando a palavra e simplesmente indicando você tem que ter o desejo de abandonar. And he describes the closest relationship up E, to this. logicamente, ele faz uma descrição do relacionamento mais importante da sua vida inicial, pai e mãe. He says we must be willing to leave father and mother. Nós temos a necessidade de abandonar pai e mãe. I say that there are many couples need to understand there are things that we need to push aside. Logicamente, os casais têm a necessidade de ver que existem muitas coisas que nós temos que empurrar nas laterais To focus on the relationship. para focalizar no relacionamento. I want you to picture a couple sitting across the table from one another. Nesse momento, eu gostaria de levá-los, por exemplo, num restaurante, num jantar romântico, e tendo o casal, ele olhando para ela e vice-versa. And it's a very romantic setting. Logicamente, é um ambiente romântico. And they're going to look into one another's eyes Logicamente, eles vão estar olhando um no olho do outro and say those words of love. e, logicamente, dizer palavras de carinho, palavras de amor. But on the table, Mas na mesa, there's all kinds of junk. tem um monte de bagulho em cima dessa mesa. So they can't see each other. Então, eles não têm a capacidade de ver um ao outro. Now that's exactly what a lot of couples face. Isso daí é uma situação que a maioria dos casais se encontram. There are things in your life Existem coisas em sua vida that are keeping you from a full relationship. que está mantendo você distante de um relacionamento total e completo. And there needs to be a clearing of the table. Existe a necessidade de fazer uma limpeza nessa mesa. There needs to be a clearing of schedules. Logicamente, tem a necessidade de fazer uma limpeza na sua agenda também do dia a dia. There needs to be priorities. E existe aquele momento para ter prioridade na sua vida. Because God says in this passage, Porque as Escrituras nos diz nessa passagem, other than a relationship with Him, logicamente, fora do nosso relacionamento para com Ele, the husband-wife relationship e logicamente o relacionamento do marido com a esposa needs to have top priority. deve ter prioridade total. And that means if a young couple is not willing to do this, E logicamente, se um casal de jovens não estão querendo fazer isso e comprometer nessa área, they should never get married.
eles não deveriam de casar-se para... Não deveriam casar-se. The third point O terceiro ponto, that is called the cleaving or the coming together. é o terceiro ponto relacionado quando nós nos chegamos um ao outro, nos agarramos um ao outro. Now, God says through Moses here E logicamente Deus está falando através de Moisés aqui that a man is to cling to his wife que o homem deve agarrar a sua esposa or to cleave to her. ou amarrar-se a ela. It's like glue. É como se fosse cola. And so a husband is to reach out to his wife, Logicamente esse marido tem a necessidade de ir em busca da sua mulher. and the wife reaches out to the E husband, logicamente essa mulher vai também em busca dele. and the relationship comes together. E esse relacionamento tem uma iniciativa positiva e colada. It's based on commitment. Logicamente é baseado no compromisso de um para com o outro. This is where the relationship of a man and woman in the world Esse daí é o tipo de relacionamento das pessoas que estão no mundo, os ímpios. is empty and vain. Logicamente são relacionamentos vazios. If there's no commitment, Se não existe o compromisso, it's not according to God's plan. então não é de acordo com os planos do Senhor. And so God calls on us to be committed to one another. Logicamente, então Deus nos chama para ter um compromisso de um para com o outro. The wedding ceremony that we use in America Logicamente, dentro da celebração matrimonial que nós utilizamos lá na América, includes the words in sickness and in health, logicamente existem palavras relacionadas como essa, em saúde ou em doenças, till death do us part. ou que nos leve até que a morte nos separe. It's a promise to be together. É uma promessa de estarmos juntos. And I like to remind couples that it's a promise before God, Logicamente, eu sempre levo como um lembrete aos casais que isso é uma promessa perante a Deus. as well as before man. E logicamente, um lembrete também que é perante o homem. Now, I'll tell you the personal example here. Agora eu vou lhe dar um exemplo pessoal aí. In 2005, I almost died. Em 2005 eu quase morri. I have a rare lung disease that was trying to take my life. Eu tenho uma doença rara nos pulmões que estava me comendo a vida e eu estava quase no fim dela. My doctor sent me to Denver, Colorado, Quando um doutor me enviou lá para a cidade de Denver, no Colorado, num hospital especialista, to the top respiratory hospital in the world. este é o melhor hospital relacionado com respiratório, de tratamento de respiração no mundo. And they had to make me very sick before they could make me better. E eles tiveram que fazer de mim uma pessoa muito doente antes que pudesse me curar. When I was at my lowest point, Quando eu estava lá no ponto, no fim da corda, they did a lung biopsy. eles logicamente fizeram algo, me tiraram e fizeram uma biópsia dos meus pulmões. The day after the operation, Um dia depois da cerimônia, dessa biópsia, my lung collapsed, o meu pulmão simplesmente teve um colapso. cut off my airway. E logicamente cortou a minha respiração. And the doctor saved my life with a new chest tube. Logicamente o doutor salvou minha vida enfiando um tubo novo dentro de mim. Even so, I swelled up to 5 times my normal size. Mesmo assim, o meu corpo cresceu 5 vezes maior do tamanho do que eu tenho agora. It was touch and go for 10 E days. logicamente estava vai, não vai, por 10 dias quase cheguei na morte. My wife stayed by my side. Mas a minha esposa ficou ao meu lado intensivamente. After I got better and went home, Logicamente, depois eu fiquei melhor e fomos para casa. my wife and I were attending a wedding ceremony of friends. Logicamente, eu e minha esposa, nós estávamos numa celebração matrimonial de um amigo. And when they came to the point in the ceremony, E quando estava dentro daquele ponto da cerimônia de troca de palavras, when they made the promise to stay together through quando eles sickness and health, fizeram as suas promessas de estar juntos em saúde ou em doença, I said rather loudly, eu disse bem alto. you lived that one. E logicamente eu olhei para minha esposa, você viveu isso para comigo. Everybody in the congregation looked at me. Logicamente todo mundo na congregação começaram a olhar para mim, But I wanted them to know my wife lived it. mas eu queria que a congregação soubesse que
porque a minha mulher viveu aquele compromisso em doença e em saúde. In 1974, we made that promise. E nós, logicamente, trocamos nossos votos e nos comprometemos isso em 1974. And I like to review that promise on a daily basis. E eu gosto de fazer uma revisão dessas promessas diariamente com ela. I like to tell my wife that I would marry her all over E again. eu digo a ela continuamente que eu casaria com ela novamente, a qualquer outra hora. We have a very hot marriage. Nós temos um casamento que é cheio de fogo. The fourth area that God calls on us to do Logicamente, existe esse quarto ponto que o Senhor quer que nós possamos agir. is an area of focus, É uma área de focalização. where he says that two shall become one flesh. As Escrituras nos diz que as duas carnes passarão a ser uma. I want you to picture a man and a woman, Eu gostaria que você tivesse em sua imaginação um homem e uma mulher, and both are focused on God. e ambos estão focalizados em Deus. And the closer they get to God, E quanto mais próximo eles estão de Deus, the closer they get to one another. eles estão mais próximos um para com o outro. It just makes sense that we're focused on the same thing. E isso daí dá um sentido, porque nós estamos focalizados no mesmo ponto. And so that it's even better than that. E na verdade ainda é melhor do que isso. In the book of Ecclesiastes chapter 4, E logicamente no livro de Eclesiastes, capítulo 4, the writer talks about two. o escritor, ou seja, nesse caso Salomão, está falando a respeito de dois. And he says two are better than one. Dois já é melhor do que um. And he gives reasons why two are better E than one. escreve certas razões a qual é melhor estar com dois em vez de um só. And then he steps in and says, E logicamente aí o escritor muda a tonalidade da sua escritura. a threefold cord E ele diz que um cordão que existe 3 pontas shall not be easily broken. não vai ser facilmente quebrado. As you picture that man and woman getting closer together, Logicamente, quando você começa a focalizar aquele homem e aquela mulher chegando próximo um do outro, para com o outro, God binds them together Deus simplesmente amarra esses casais. closer than they could ever get on their own. O máximo que eles não conseguiriam por si mesmos amarrar-se um ao outro. Statistics in America say Estatística diz nos Estados Unidos, marriages have very little chance of survival. logicamente as estatísticas dizem que o matrimônio tem pouca chance de sobrevivência na América. But statistics say Isso é o que a estatística diz. when a couple is really devoted to God, E logicamente essa estatística diz que quando um casal é devoto para com Deus and really devoted to using His Word, e também devoto em utilizar a palavra, for applying that to their e relationship, logicamente aplicar isso em seus relacionamentos, the chance of divorce a chance de divórcio is over 1 in 1,000. é 1 em 1000. It pays to follow God's Word. Logicamente é de grande lucro para nós seguirmos a palavra do Senhor. That's why when I do premarital counseling, E isso é uma razão pela qual quando eu faço conferências e logicamente aconselhamento pré-nupcial, I point out that if they want to succeed in their marriage, eu mostro e indico se eles querem ter o sucesso dentro do seu matrimônio, they need to be serious about applying the Word of God. você tem simplesmente que ser sério em aplicar a palavra do Senhor na sua vida. So God calls on us to focus on the attraction, Logicamente o Senhor nos chama para focalizar nessa atração inicial. to be willing to clear the table, Temos a tendência e devemos